Bunker News. Bunker News e as principais notícias do dia 11 de setembro de 2025. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou na última quinta-feira, dia 5, a fusão entre Marfrig e BRF, duas das maiores companhias do setor de alimentos do país. O novo grupo, batizado de MBRF, nasce com faturamento anual estimado em 150 bilhões de reais, se consolidando como um dos maiores conglomerados do ramo no Brasil e no mundo. A operação também insere um personagem de peso no mercado brasileiro. O rei da Arábia Saudita passa a ser sócio relevante da nova companhia, em razão da participação expressiva que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita já detinha na BRF. O Fundo Soberano Saudita é o braço financeiro do governo do país e investe globalmente em setores estratégicos como energia, tecnologia e alimentos. Bunker News. Trecho de uma sentença da Justiça Trabalhista, onde o trabalhador pediu indenização por danos morais de R$192 mil. As razões do reclamante para pedir indenização por danos morais foram perseguição por parte de chefe autoritário, cobranças excessivas com metas inatingíveis e excesso de jornada. Nada comprovado segundo a análise das provas. Em trecho da sentença, o juiz afirma: é impressionante a carência afetiva, a debilidade e fragilidade emocional das pessoas nos tempos atuais. Desejam ser tratadas como bebês mimados. Tudo é motivo para se sentirem ofendidos, acreditam piamente que são o centro do universo e, por consequência, não podem ser contrariadas, mas podem contrariar. Não é por acaso que cada dia o ser humano está sendo cada vez mais substituído por máquinas, robôs e animais. Reitero a afirmação acerca da compreensão quanto à debilidade e fraqueza emocional das pessoas nos tempos atuais. Ou se trata de debilidade emocional ou de excesso de criatividade destinada à obtenção de vantagem econômica indevida, afirmou o magistrado em sua sentença. Bunker News. Ursula von der Leyen escancara: simplesmente não há espaço nem tempo para nostalgia. As linhas de batalha para uma nova ordem mundial baseada no poder estão sendo traçadas agora mesmo. Eles nem escondem mais. O projeto não é democracia. O palco é a União Europeia, mas o roteiro é global. Destruir soberanias nacionais, apagar tradições, sufocar economias e centralizar tudo em nome da tal nova ordem. Ursula von der Leyen acaba de declarar que não há espaço ou tempo para o velho normal. As linhas de batalha por uma nova ordem mundial baseada no poder estão sendo executadas já. Ela também anuncia que a cúpula dos controladores já preparou uma nova pandemia e que precisam controlar as redes sociais o mais rápido possível para que as informações verdadeiras sejam suprimidas. Está tudo pronto. Sim, era a teoria da conspiração. A nostalgia que eles desprezam é justamente a liberdade, a identidade, a autonomia dos povos. Querem que esqueçamos de onde viemos para aceitarmos o que eles impõem. Provérbio japonês: quem esquece suas raízes perde a sombra até o meio-dia. Bunker News. Nenhum brasileiro beneficiado com esse populismo vai querer acreditar que aquele gás gratuito será pago em dobro pelo pagador de impostos, ou ainda por ele mesmo, já que esse aumento de imposto reflete em toda a cadeia produtiva, impactando no preço do arroz, do feijão, cozidos no gás grátis. Digo mais, isso nunca irá mudar. Podem vir outros presidentes, mas o populismo sempre vencerá, já que em um governo sem populismo proporciona a ascensão material, incentivando o trabalho e o emprego. A estratégia populista não é de um governo ou partido, mas sim uma raiz no próprio povo, que foi solo fértil por décadas ao ser reeducado pela doutrina das cartilhas soviéticas. E hoje não enxerga nenhuma outra coisa além do Estado me dará tudo. E para isso deve tirar daquele que produz. Bunker News. O CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, sabe desde 1999 que as vacinas causam autismo. E eles esconderam isso por 26 anos.
A verdade sempre aparece e, quando aparece, derruba impérios inteiros. Mentiras têm pernas curtas, mas sombras longas. Bunker News. Enquanto um jornalista era mantido em cárcere privado dentro da Universidade Federal do Paraná, a filha do ministro Fachin do STF, que é diretora da faculdade, apoiava os militantes que impediram que um evento democrático do curso de Direito ocorresse. Bunker News. A que ponto chegamos? Um condomínio residencial no município de São José, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, tornou-se o centro de uma polêmica nas redes sociais com uma regra um tanto quanto inusitada. Os moradores estão proibidos de ter relações sexuais após as 22 horas. A norma teria surgido após reclamações de barulhos durante a madrugada, incluindo gemidos, batidas de cabeceira e conversas em tom alto. Apelidada nas redes sociais como toque de recolher do amor, a medida teria sido aprovada em assembleia condominial e prevê diversas punições. A primeira ocorrência geraria uma notificação por escrito, enquanto a reincidência poderia resultar em multa de R$ 237. Se o problema persistir, o texto ainda estabelece a possibilidade de exposição de gravações de sons em reuniões no salão de festas e cogita a instalação de sensores de decibéis nos corredores. Bunker News. A infiltração do crime organizado na política brasileira é uma realidade cada vez mais presente e preocupante. Facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho têm buscado eleger prefeitos, vereadores e deputados para garantir seus interesses, lavar dinheiro do tráfico e obter informações privilegiadas. Nos últimos anos, diversas operações policiais têm revelado a perigosa ligação entre políticos e facções, levando à prisão de agentes públicos. A estratégia das facções é controlar o poder local para facilitar suas atividades ilícitas. Além disso, os políticos cooptados pelo crime organizado fornecem informações privilegiadas sobre operações policiais e atuam como o braço político das facções, defendendo seus interesses nas câmaras municipais e assembleias legislativas. Um levantamento do TRE de São Paulo revelou que nas eleições de 2024, 12 pessoas com ligações com o crime organizado foram eleitas no estado, sendo 10 vereadores e 2 prefeitos. No Ceará, a situação é ainda mais alarmante. Segundo o Ministério Público, o PCC e o Comando Vermelho controlam cerca de 80 prefeituras no estado. Bunker News. O Brasil agora só tem 6 milhões de desempregados, mas tem 21 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, 51 milhões que vão receber gás grátis e mais de 40 milhões de aposentados e pensionistas. E apenas 38 milhões de trabalhadores ativos. Nunca foi tão fácil manipular números. Bunker News. Narcotraficante e ex-guerrilheiro das Farc, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, defende a legalização das drogas em evento do governo do Brasil contra o tráfico. Pior, ainda pede união no combate aos avanços dos Estados Unidos nesta pauta. Bunker News. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, que brincou com o vice-presidente ministro do Congresso Geraldo Alckmin sobre a época em que PT e PSDB protagonizavam os principais embates políticos no Brasil. Saudades das disputas entre PT e PSDB. O que vai privatizar, não vai privatizar, qual o tamanho do salário mínimo, do Bolsa Família, era isso que era discutido, relembrou Haddad. Segundo o ministro, hoje não tem mais espaço para esse tipo de argumentação. Ele previu ainda que as eleições presidenciais serão as mais civilizadas desde 2016 e disse acreditar que os embates no próximo ano serão minimamente civilizados. Não muito, mas minimamente. O diálogo PT-PSDB sempre foi como implementar e manter o socialismo no país. Nada mais do que isso. Bunker News. 1 em cada 4 estudantes brasileiros abandona o curso em que está matriculado no ensino superior depois do primeiro ano. É o que adverte o relatório Education at a Glance 2025, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne informações sobre matrículas, desempenho e estrutura educacional em 38 países membros e parceiros,
entre eles o Brasil. O abandono no ensino superior no país é mais elevado do que o restante da OCDE. Entre os ingressantes, 25% deixam o curso depois do primeiro ano, enquanto a média dos demais países é 13%. Mesmo após 3 anos do prazo regular de conclusão, apenas 49% dos estudantes terminam a graduação. A média internacional chega a 70%. Com o resultado, só 24% dos brasileiros de 25 a 34 anos completam o ensino superior, percentual que corresponde a quase metade da média da organização, de 49%. O relatório aponta que as altas taxas de evasão no Brasil podem estar relacionadas à falta de orientação profissional e de suporte aos novos ingressantes no ensino superior. Bunker News. Protestos contra o governo paralisam Paris, rodovias foram fechadas por caminhões e tratores, as mobilizações se espalharam rápido, a França está em um caos e o povo não aguenta mais a corrupção. A manifestação no país é liderada pelos grupos da coalizão de esquerda. Bunker News. Quando o advogado de Lula, Cristiano Zanin, sustentou com firmeza a nulidade absoluta dos processos da Lava Jato por incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, sua tese foi acolhida pelo STF e resultou na anulação das condenações do ex-presidente. Hoje, já como ministro e presidente da primeira turma, Zanin se depara com situação semelhante. O próprio ministro Fux reconheceu que o Supremo está julgando pessoas sem prerrogativa de foro, o que viola a Constituição e o princípio do juiz natural. A dúvida que paira é se Zanin manterá a coerência e aplicará a mesma regra que o levou à vitória na defesa de Lula, ou se mudará de entendimento agora que o réu é Jair Bolsonaro. Bunker News. De Brasília para o Bunker da Cultura Web, Rádio e TV, Nova Mania Caxias, Crônicas de Trivelato, Marlon Adami.